logo no início da pandemia, eu estava na minha casa e eu estava doente. E o Elias me ligou desesperado, perguntando se eu sabia quem fazia máscaras, porque o sindicato Cimer estava brigando com a empresa na justiça para que os funcionários usassem máscaras, porque a empresa não estava cedendo máscara, álcool gel, luva, nada para os funcionários. Então o Cimer estava brigando, né? Para que eles usassem máscara, e aí perderam, e eles entraram com recurso, e aí o Elias estava desesperado atrás de máscara para levar nas estações e no centro de operação, porque o metrô simplesmente não estava dando isso para os funcionários. E aí eu tinha ido no metrô e realmente eu vi isso, né? As pessoas estavam trabalhando no metrô sem máscara, sem luva, sem álcool gel. Então a menina do caixa, né, as bilheteiras, né, os bilheteiros, trabalhando na bilheteria, manuseando dinheiro o dia inteiro e não tinha nem álcool gel dentro da bilheteria. E eu sei que o Elias ele estava brigando para que isso acontecesse. Por isso é tão importante a presença dele, eu fiz questão de convidá-lo, porque a gente que está do lado de cá do transporte público nunca sabe o que está acontecendo. A gente que está do lado de cá acha, às vezes, que a empresa está dando suporte para os funcionários dela. E isso não é verdade. Não é isso que acontece. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque se um funcionário daquela empresa fica doente, ele pode passar para mim, que sou usuário da empresa. Então, na realidade, a preocupação do sindicato é tanto com o funcionário da empresa quanto com o usuário, que está ali todo dia pegando o transporte público. E olha, pasmem, até falar que era muita despesa para a empresa usou esse argumento, que era muita despesa fornecer máscaras para os funcionários. Olha que absurdo. Então, qual é a preocupação dessa empresa com seus usuários? Porque a gente paga uma passagem, tá? Que não é barata essa passagem, não tem o conforto devido. Eu trabalhei no metrô em 82, foi quando eu comecei a trabalhar no metrô, que foi quando eu conheci o Elias, e ele já militava pela nossa segurança. Carnaval, gente, para vocês terem ideia, o centro de manutenção fica ali na Praça 11. Então, no carnaval, a passarela ali da Praça 11 é retirada para que passassem os carros alegóricos. E aí nós, enquanto funcionários do metrô, porque a gente trabalhava ali, então tinha que atravessar a Avenida Presidente Vargas. E era extremamente perigoso, porque não tinha sinal de trânsito e a passarela por onde a gente passava tinha sido retirada por causa para passagem de carro alegórico do carnaval, que era muito alto, e aí tinha que retirar. E nós tínhamos que arriscar a nossa vida atravessando a Avenida Presidente Vargas, pela rua, sem sinal de trânsito. Então, era um risco incrível. E assim, a passarela ela não era recolocada no lugar logo depois do carnaval, não. Às vezes ficava 15, 20 dias, um mês, até para recolocar a passarela no lugar. E aí eu lembro que um belo dia, os meninos, na hora do almoço, lógico, né, juntaram vários homens na hora do almoço, e o Elias fazia parte disso. E eles pegaram a passarela, aquilo pesado pra caramba, né? Pegaram a passarela e colocaram a passarela no meio da rua, impedindo o trânsito na Avenida Presidente Vargas. Só que na hora de colocar no chão, um esqueceu o pé embaixo e esmagou o pé do cara. E aí aqueles homens chegaram carregando o companheiro no colo. Foi uma cena muito triste e ao mesmo tempo uma cena de união muito bonita. Elias chegou! Opa! Ai, que delícia! Venha pra cá, Elias Alves. Olha só, a gente não desiste, viu? Sabia que ele ia chegar. Lindão. Tá aí o Elias. Elias está famoso, viu? Todo mundo aguardando pelo Elias. Elias, é só você aceitar agora o convite que eu te enviei e você entra. Aceita aí o convite para poder entrar.
Estamos aguardando Elias Alfredo. Com poupas e circunstâncias felizes da vida. Ai, isso! Bom te ver, alegria! Eu não tenho experiência com esse negócio. Não tem problema. O Instagram eu nunca tinha utilizado, já eu uso outros recursos aí que o pessoal andou me ensinando. Essa foi a primeira vez que eu Ai, que honra! participei. Que honra, que delícia! Gente, esse é o famoso Elias. E aí? Tudo bem, Thelma? Eu tô ótima, morrendo de saudade. Eu estava aqui falando, né, um pouquinho, enquanto você estava com dificuldade para entrar, falando que nós trabalhamos juntos no metrô, que você era da manutenção e eu da operação. Mas falei um pouco já da sua militância, que sempre foi, né? Eu já te conheci militando. Quando eu cheguei no metrô em março de 80. Em março, eu entrei em 82. E aí cheguei na manutenção, já conheci toda aquela galera ali super organizada, né? No sindicato, todo mundo já era efetivamente participativo, né? Foi muito Aham. legal, porque eu vi a experiência de, por exemplo, a fundação do sindicato oficialmente, né, foi 79, mas a carta sindical saiu em 81. Depois veio a CUT, aí o debate racial, em 82, a gente estava com um debate racial já na categoria, né, assim, num pique tremendo. Nós vimos experiências muito ricas do tipo garantir a implantação da creche, né? 83, a minha filha tinha acabado de nascer, nós organizamos a implantação da creche no bairro do Estácio, a efetivação da Catarina como piloto em 84, né? Piloto. Que aí o Departamento de Recursos Humanos, depois da passagem de tal interno, alegou que mulheres não tinham condições físicas, né, e psicológicas de ser uma piloto, porque uma avaria num túnel, a mulher não teria condição de atender um usuário. Nós paralisamos a manutenção para garantir a efetivação da Catarina. Né? Fizemos Gente, paralisação da esse está manutenção. paralisou a manutenção para garantir que uma mulher É, pudesse ser piloto de metrô. Olha só. assumi o primeiro cargo de uma mulher piloto de metrô no país, né? E, assim, foi uma coisa bacana. Né? Isso para nós foi experiências riquíssimas. Por isso a Sim. discussão sobre a questão racial, a questão da mulher no mercado de trabalho, né? A greve de ocupação. Nossas greves eram greves, ao natural é a greve de ocupação, né? Sem manutenção. Mas, em suma, é isso, parte da vida. Né? Nossa, Presidente do sindicato. Elias, eu estava falando aqui para eles, contando algumas, né, das histórias, aí eu lembrei daquela história da passarela depois do carnaval. sim, sim, sim. Essa experiência também é outra que. Porque nesse dia, de passado já 2 meses, um companheiro nosso foi atropelado ali em frente ao centro de manutenção, né? E aí criou uma indignação muito grande, porque nós saímos da estação de cidade Praça 11, caminhávamos até a primeira via da Presidente Vargas, nós tínhamos que descer para chegar lá do outro lado do centro de manutenção. Porque a passarela demorava a ser reinstalada, né? Porque os Muito, carros da Legal, para passar ali em muito. direção a Sapucaí, eles cortavam aquela parte da passarela, porque os carros eram altos, e deixavam ali, passavam o carnaval, Vento das Campeãs, e realmente ficavam 1 mês, 2 meses. Isso gerou uma indignação, porque esse companheiro foi atropelado, o pessoal se revoltou e atravessou aquele pedaço da passarela na Presidente Vargas, até que Parando o trânsito. a polícia Só caiu no chegou. pé do outro, né? Teve um companheiro que O Celso, que era o é companheiro da preso. administração, que ajudou a remover a passarela por meio da pista da Presidente Vargas, né, do protesto, e acabou que a passarela caiu sobre o pé dele, não deu problema, mas está aí. Até hoje ele está aí trabalhando. Até hoje, que legal. Elias, eu também estava comentando sobre a questão das máscaras no início da pandemia. E aí eu queria assim que você falasse um pouquinho para a gente como é que está hoje, né,
a questão do cuidar. Como é que o sindicato, né, ele cuida? Porque o sindicato ele não cuida só dos funcionários, mas cuida também da questão dos usuários, né? Porque se o funcionário fica doente, vai transmitir isso para o usuário. Eu queria que você falasse isso para a gente, também contasse a sua história dentro do movimento negro, falasse um pouco do bloco, fala de tudo. Homem, você tem muita coisa para contar. Hoje é dia do homem, parabéns. E espero que existam mais homens como você, mais Elias engajados aí pelos direitos humanos. Eu não sabia que existia esse papo de Dia do Homem, não. 15 de julho, dia do homem. Não sabia, não, mano. Eu tô 60 anos agora, não sabia disso. Tá vendo? Mas, Mas eu sei. mas olha só, nós, no início de março, nós ficamos com um conhecimento sobre a chegada da pandemia, né? Se bem que, na verdade, foi anunciado na primeira semana de janeiro que estaria chegando no Brasil, né, se espalhando pelo mundo, um vírus que iria causar sérios danos. Só que as autoridades ignoraram, né? Até porque temos carnaval, né? A previsão, o Rio de Janeiro ia receber 2 milhões de turistas, né? E aí prevaleceu o interesse econômico na prática, né? Isso. Nós, na primeira semana de março, nós enviamos para a empresa Metro Rio e para a Rio Trilhos, que é o setor estatal, um ofício do sindicato, preocupados com as medidas protetivas que nós entendíamos que seria necessária as empresas implementarem para salvaguardar as condições dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, nós elencamos, né, uma série de medidas. Por exemplo, do gel individual, luva, máscara, né? Algo que, no primeiro momento, a empresa Metro Rio e Vepar, ela entendia que máscara era algo desnecessário, que não era uma orientação do Ministério da Saúde nem da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? Então não tinha porquê, até porque seria custoso demais para a Metro Rio e Vepar investir em aquisição de máscara, né? Falava assim, ó, vamos gastar tantos milhões, imagine, nós gastávamos tantos milhões para máscara, e não existe nenhuma determinação de um órgão, né, oficial. Nós enviamos um ofício no dia 14 de março de 2020. E assim, nós acabamos tendo que entrar com medidas jurídicas na justiça, cobrando, né, a implementação dessas medidas protetivas. E ganhamos. Por sinal, ganhamos. E no decorrer do mês de abril, a OMS passa a orientar, né, no final de abril, que na verdade era uma necessidade real, né? Aí, em maio, a empresa é oficializada por nós, através da justiça. A empresa se deparou com o fato que estava faltando máscara no mercado, né? Estava faltando gel, né? E já era maio. Sim. E aí o resultado é que um bom número de pessoas foram contaminadas no sistema metroviário, e me surpreendeu que a maioria dos vitimados pelo contágio foi na manutenção e não na operação. Inicialmente nós achávamos, deduzíamos que fosse contaminado a operação pessoal da estação. Mas, contraditoriamente, o maior número foi na manutenção. Acho que tem a ver com o fato da composição internamente, é onde o trabalhador da manutenção atua, né? E ali é onde tem a maior concentração mesmo. O aço, ele concentra por mais tempo o vírus, né? A própria estrutura, né, dos compensados concentra mais tempo o vírus. O profissional da operação, que é o agente de segurança, que é o cara da plataforma, é o piloto, ele não vai no interior da composição, né? O segurança na circulação, mas o profissional de manutenção não. Ele, quando recebe a composição lá na oficina de garagem, ele vai para dentro da composição, né, e fica horas ali dentro em atividade profissional de manutenção. E aí acaba, acho que é aí que gerou esse maior número de contaminados, né, na manutenção. Mas essa é a batalha nossa, né? Na verdade, assim,
é o bem-estar do profissional, como é do ser humano qualquer, porque o profissional passa a ser um receptor, né? E um Sim. transmissor também. Esse é o debate. No Rio de Janeiro, nós não tivemos ainda, felizmente, espero que não tenha, nenhuma vítima fatal, não teve óbito. Teve várias pessoas que foram entubados, né? Passaram 30 dias internados, mas felizmente nós não tivemos óbito, né? Tomara que siga Foi. assim, porque apesar de tudo, nós estamos vendo aí que só aumenta, né, o número de Uhum. pessoas infectadas, essa coisa de abertura, né, a flexibilização, né, dos espaços comerciais, né, das empresas. E isso ajudou em muito, né, os contágios, a própria irresponsabilidade dos governantes, somente o governo central, que, né, Sim, banalizou a questão das medidas protetivas, ao não usar máscara, ao dizer que era só um resfriadozinho, sim, sim, né? sim. Tinha era suficiente É, é para quase que um plano suportar. genocida, né? Então, assim, nós estamos aí com 74 mil pessoas, né, aliás, que foram a óbito, né? 1.800.000 pessoas contaminadas, e a perspectiva, lamentavelmente, dita pelo pessoal da área de saúde, né, os cientistas, é que vai se agravar ainda muito mais, né? Então, nós corremos o risco de ver aí chegar na casa de 200.000, 300.000 pessoas virem a óbito no Brasil. Isso é um dado É aí levantado assustador. como hipótese por quem é da área da saúde, quem é estudioso dessa área. Então, o que podemos vivenciar? Poderia ter sido evitado. Se lá em janeiro, né, Sim, poderia ter mesmo sido evitado. mas prevaleceu a lógica de que, olha, vai ter 2 milhões de turistas no Rio de Janeiro, imagina. Quantos Hum, dólares nos cofres da prefeitura, do governo do estado, o resultado está aí, né? sim. E aí, E aí, dentro dessa perspectiva, como é que fica a questão do cuidar? Né? A questão, por exemplo, do bloco, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que está o bloco nesse momento, como é que o movimento negro está cuidando dos seus nesse momento, como é que o bloco está cuidando, como é que tá, como é que tá a vida, né? Assim, porque a gente tem a questão do macro e do macro a gente não consegue dar conta, mas nós somos micro, né? E de micro em micro a gente vai aumentando. Eu lembro que logo no início você me ligou, Thelma, você conhece alguém que faça máscara? Você estava desesperado aquele dia, né? Para alguém que fizesse máscara, para poder levar para o metrô, para poder levar para a operação, para a manutenção. Isso, como você disse, já foi resolvido, a empresa agora precisa fornecer, certo? Esse material. Mas e aí, como é que fica o bloco? A gente tem visto tanta coisa, né? E isso gera uma preocupação. Como é que está esse cuidado lá dentro do bloco? E aí a gente falando de carnaval. Hoje algumas escolas já disseram que não querem, que é para adiar o carnaval. Como é que é a sua perspectiva? Qual é o seu pensamento em relação a isso? então, Thelma, foi bom você ter lembrado essa história da minha preocupação aqui quanto à questão das máscaras, né? Realmente estávamos desesperados por ver a Ah, forma como a empresa estava tratando, né? O argumento era: será muito custoso ter que comprar máscara para todo mundo. Esse é o argumento. Assim, nós dizíamos, mas estamos falando de vidas humanas, de pessoas que, inclusive, que vão garantir o lucro para os cofres da empresa. Vocês estão dizendo que estão preocupados com o que vão gastar? É lamentável. É por isso que eu te procurei e fiz contato com um monte de gente, né, nessa de tentar o sindicato assumir, né, o a custo, vanguarda. na realidade, não é custo, é investimento. Com Né? certeza. Você está investindo na saúde do trabalhador, você está. Nossa, uma outra história. Mas o capitalista não pensa assim. O capitalista pensa com o bolso, né, o lucro dele. Mas então, no nosso caso, no dia atual, em fevereiro, nós discutimos que nós não iríamos vir para o centro da cidade também por esse motivo, certo? Por causa da questão da aglomeração, né? A gente discutiu de não vir para o centro da cidade.
E eu não vim na cidade nesse dia de carnaval. Nosso povo do Aguibaradu também não vem. E assim, já vislumbrando lá em fevereiro, né? O que poderia acontecer com essa comunidade. E que um Uhum. dado étnico, racial, social, o que está dado é que as regiões periféricas, né, e a população negra estão sendo o maior número de vítimas no nosso país, como foi nos Estados Unidos, certo? Sim. A periferia, né, dos Estados Unidos, Nova York, né, os negros foram as maiores vítimas, como um país um todo. A população negra afro-americana é composta de 12% somente. No entanto, a população negra foi a maioria das vítimas de óbito nos Estados Unidos. Aqui não está sendo diferente. Não, tá. Não. Não sei se você sabe, a primeira vítima fatal foi uma empregada doméstica, né, Sim. numa família de Sim, pessoas que Miguel trabalhavam. Pereira, a patroa veio da Itália e contaminou ela. Aí, nós temos aí dados oficiais, mas que já se fala que esses dados oficiais não correspondem à realidade. Correto? Sim. Então, na periferia, nós temos, e nas favelas, um índice muito grande de pessoas que vieram a óbito. E a perspectiva, lamentavelmente, é essa, porque, objetivamente, uma pessoa que tem um sítio, que tem um apartamento de 2, 3, 4, uma pessoa que tem uma casa, um cômodo de 2 cômodos, que tem 5, 6, 7 pessoas, obviamente vão sofrer consequências maiores. O Sim. espaço de uma comunidade de favela, né, de morro, o espaço físico onde se habita 5, 6, 10 pessoas é diferente para quem tem um apartamento na Atlântica, né? Quem tem uma fazenda, né? Que pode, Sim. numa quarentena, ter um espaço agradável, né? Um momento como esse é importante para que preserve sua vida. E a realidade é que não tem grana, quem mora numa favela, quem mora no morro é o outro. Né? Já não tem saneamento básico, já não tem água. Né? A gente está sujeito a tudo isso. E, mais uma vez, lamentavelmente, mais uma vez, né, a população negra é a grande vítima dessa história, né, do crime consciente de quem governa, de quem administra o Estado, de quem administra nossas vidas. Adorei a frase, crime consciente de quem governa. Porque está tendo até um debate agora aí, né, entre Gilmar Mendes e as Forças Armadas, muito interessante, quando ele citou a questão da inconsequência, né, de ter vários militares à frente, né, do Ministério da Saúde, e os estatais como um todo, mas do Ministério da Saúde, e que não entende nada de saúde, certo? Não? Porque o presidente dizia, é o restadozinho, não, vamos combater porque a gente é atleta, não, a gente tome cloroquina, né? O presidente da República virou médico, né? Receitando, né, o remédio para combater a cloroquina, que não cuida de nada, que não combate nada. Né? Então, assim, Impressionante. são absurdos, absurdos, né? Em pleno século XXI, um indivíduo, né, com o status de figura máxima do poder de um país, assumiu o papel de garoto propaganda do laboratório do presidente dos Estados Unidos, que produz a cloroquina. Gastou-se 400 milhões de reais comprando cloroquina, que não serve para nada. Entende? Então, assim, é o erário público, são as vidas humanas, ou seja, uma série de elementos que estão colocados nesse debate, né? Que a gente está. Quem é que está mandando nesse país? Certo? Quem é que manda? Qual é a lógica de quem manda nesse país? Entende? Então, assim, tem uma palavra de ordem que é mundial hoje, chamada, né, vidas humanas importam, né? Vidas Vidas negras, humanas importam. que é uma coisa que está na ordem do dia, né? Tá na ordem do dia. Porque está dado que governantes não se importam com nossas vidas. Né? Nem um pouco. Somos apenas Eu, nuvens descartáveis. E, na eu, realidade, com planos de torcida aí. eu moro na periferia do Rio de Janeiro, moro no subúrbio, eu moro no bairro de Oswaldo Cruz. A Supervia manteve a circulação dos trens, assim como o metrô, o transporte público como um todo. Né? A Supervia neutralizou, abortou, né, o ramal de Deodoro, que é o parador de Deodoro Central do Brasil, né, e passou a implementar Santa Cruz Central. Né? Então, assim, você imagina, a composição sai lá de Santa Cruz,
São 2 horas e 10 até chegar na Central do Brasil, para vir parando, pegando todo mundo até a Central do Brasil, no horário do rush. Lotou, né? Muito mais. Entende? Então, assim, uma composição lotada, né? E as pessoas ali que precisam sobreviver, precisam comer, né? E os R$ 600 que o governo dá, não dá, né? Ou se o governo não garantir uma quarentena séria, porque o certo seria garantir uma quarentena de 30 dias, ó, não, vamos bancar aqui, como em alguns países que bancaram o salário. 30 dias para tentar eliminar, né, esse contágio aí e a transmissão. Mas o governo não fez isso. Aliás, o governo queria dar R$ 200 inicialmente. O Congresso que O bancou governo 600. 200. Também não dá para nada. Você vai ao supermercado hoje, 1 quilo de feijão está R$ 8, R$ 9. O quilo de arroz está R$ 4. Né? Então, as mulheres, chefes de família, né, que têm que bancar as suas condições, as mulheres negras estão, em sua grande maioria, na sociedade brasileira, é quem segura a onda familiar, sozinho. Né? Então, assim, tem uma série de elementos, né, que foram ignorados, ignorados pelos governantes, e que expõem nossas vidas. Né? Expõem nossas vidas. Então, hoje está se falando que a previsão é que a vacina só em junho do ano que vem. Imagine, Thelminha, o que poderia acontecer daqui até lá em termos de pessoas serem vitimadas e número de óbitos que poderiam. Vai morrer muita gente, Elias. As perspectivas são péssimas nesse sentido. Correto. Então, para nós, assim, também traz à baila uma questão muito séria. Nós entendemos o papel desses governantes, né, que estão à frente da administração do país, do município, do Estado. Você pensar que o governo do Estado desviou verba que era para comprar equipamentos, para instalar o hospital de campanha, certo? Está aí o secretário de saúde preso, né? O governador sujeito preso, né? Prefeitos que não. Isso, mano, é uma coisa assim. Mostra o quanto que os donos do capital são perversos, né? São sábios. Muita gente ganhando dinheiro nessa pandemia, né? À custa da morte de milhares de pessoas. Os profissionais de saúde que foram contaminados, que perderam suas vidas, que estão com salários atrasados. Está aí na imprensa de hoje. Tem profissionais de saúde com 2 meses, 3 meses sem salário. Certo? É absurdo. As pessoas estão salvando vida. Então, assim, é uma desumanização exercitada por quem está no poder. Né? Uhum. E a essência é botar dinheiro no bolso, ter malas de milhões e milhões de reais no bolso. Tem a tal das OCIPs, que administram os hospitais públicos, que recebem milhões ou bilhões de reais, né? E o trabalhador, médico, enfermeiro, cameiro, motorista, né, faxineiro, não tem o salário dele. Um faxineiro não tem um salário mínimo. Tem pessoas que estavam protestando agora na segunda-feira em frente ao pé da prefeitura que não receberam o salário. Qual o salário? Os porteiros de escola, né? Justo. Então, assim, é uma coisa muito cruel, né? Então, nós, ou entendemos o que significa a lógica, né, do sistema capitalista, né, como é que ele serve para atender a uns poucos, e como é que ele serve para destruir a vida de uma grande quantidade de seres humanos. E não é só no Brasil, não é uma exclusividade do Brasil. Você viu, ontem estava sendo denunciada a questão, né, da Itália, né, os idosos que morreram aos lotes e foi escondido. Mas não foi só na Itália, né? Aqui no Brasil também aconteceu, em vários países da América, na Europa, na África. Então, isso está acontecendo, né, fruto de uma política dos governantes. Né? Agora que o Donald Trump resolveu reconhecer, né, o quanto que foi irresponsável, criminoso a sua política desde o início do ano, que agia igual o presidente da República, Jair Bolsonaro. O outro lado da Inglaterra, né, que também teve a mesma postura, né, de banalizar o que seria a pandemia, né, até que chegou um momento crucial que as mortes, os sacos pretos que embalaram corpos aos milhares, né, nos seus respectivos países, né, fez com que a pressão popular, né, desmascarasse esses caras. Né? E chegamos, lamentavelmente, ao nível que chegamos. Elias, dentro do seu conhecimento, da sua experiência, o que pode ser feito? O que nós podemos fazer?
em termos de micro para poder atingir esse macro? O que, que nós podemos fazer? Então, eu entendo que o essencial nesse momento seria uma quarentena de verdade. Uma quarentena de verdade. Porque, por exemplo, é, o contágio é um fato, a transmissão é um fato, certo? E a melhor forma de tentar é, evitar esse contágio, essas transmissões, é ter um período de quarentena mesmo de verdade. E, para isso, o Estado brasileiro tem que garantir as condições para que os cidadãos, os concidadãos, sabe, fiquem em casa e tenham a sua sobrevivência garantida. Não com essa merreca de R$ 600. Sim. Então, assim, e é irresponsável. Você está vendo aí? Uma sanfona, né? Um vai e vem, abre, fecha, fecha e abre. Por exemplo, mas R$ 1.000 para uma pessoa. Tem gente que fala, não, mas aí o cara vai beber cachaça, vai gastar com você. Olha só, se o governo tivesse sido responsável lá no início, né, e olha, estamos numa situação drástica, dramática, vai morrer muita gente, nós precisamos agir assim. Mas não foi isso que foi feito. Não foi isso. Foi feito um deboche, foi feito uma irresponsabilidade, certo? Por parte do governante máximo do país, e que ajudou as pessoas a irem para as ruas mesmo, sabe? Fazer seus eventos, brincar com o caixão, né? Fazendo chacota com o coronavírus e tudo mais. Um monte de gente, baseado em quê? No espelho maior desse país, que é o presidente da República. Entende? Então, essa é a realidade. Se em contrapartida o governo deu R$ 600, ele queria dar 200 para o cidadão brasileiro, trabalhador, né, tentar sobreviver, os banqueiros foi trilhões de reais. Os empresários foram trilhões de reais. Aí já para o trabalhador, né, não, peraí, R$ 200, tá bom. Está dando Então, dinheiro para quem não precisa e quem precisa morra de fome. É mais uma parte do plano genocida, né, desse governo. as verbas do Tesouro Nacional, ela não é plantada no mato, no jardim de um presidente da República, né? Nem Tesouro Municipal a mesma coisa, Tesouro Estadual a mesma coisa. Ele é fruto do que nós pagamos de impostos, certo? E aí estamos em estado de guerra. Estamos em estado de guerra que utiliza os meios para proteger o seu concidadão. E não é isso que os governantes quiseram fazer, ou fizeram, pelo contrário, expuseram seus concidadãos, certo? E aí as vidas se foram. Foram 74 mil até agora, mas poderão ir muito mais. E dizem que já foi muito mais. Esses dados oficiais estão muito aquém. Já disseram procurado. Eu acho assim, Elias, que nesse momento o cuidar, né, que é o que a gente fala aqui na live, o tema central da nossa live é o cuidar. Eu entendo que o cuidar agora é um cuidar do outro. É cuidar de si e cuidar do outro. Eu vejo mais do que nunca que a gente agora precisa, enquanto povo, né, enquanto micro, estar unido. E um saber do outro o que o outro precisa e fazer tudo para que esse outro não vá para a rua. Fazer tudo para que esse outro fique em casa. Porque o que adianta eu ter 50 quilos de arroz dentro da minha casa e o meu vizinho não ter nada, meu vizinho está com fome. Então, eu entendo que esse olhar social, esse olhar coletivo, ele precisa aqui estar muito bem afinado. É uma oportunidade também que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadão, que a gente está tendo, né? Esse cidadão está tendo essa oportunidade de olhar para o seu vizinho e falar o que você precisa. O que a gente pode se ajudar? O que a gente pode trocar? O que a gente pode agregar? E o que a gente pode agregar para um terceiro que a gente nem conhece? E todo mundo se ajudar. Eu acho que é a única maneira de tentar amenizar isso. É o conjunto. Então, na verdade, Thelma, se nós observarmos direitinho, muita coisa foi feita pelo próprio povo. Sim. Várias do país, de comunidades, inclusive carentes, aliás, em situação de carência, né? Desde o saneamento básico, o emprego, né? As pessoas pegaram mesmo e ajudaram-se e têm se ajudado. As campanhas de cesta básica, de limpeza, instalação de torneira. Aqui mesmo, no Morro da Providência, tem um grupo de pessoas que atuaram, instalando várias torneiras
em espaço do morro que, sabe, não tinha, embaixo também, para o pessoal do morador de rua. Teve estudantes da UFRJ que criaram, de forma prática, torneiras móveis para poder assistir o pessoal morador de rua, sem teto. Não, foram coisas, ações brilhantes do povo para o povo, né? Que não foi feito pelos governantes. Então, assim, o povo por si só tem uma capacidade tremenda, né? O que atrapalha são os governantes. O problema todo está neles, né? A essência do problema está nos governantes, que são caristas, que querem encher malas e malas de dinheiro, né? E deixar que o povo morra. Então, eu também, por esse outro lado da moeda, a gente tem participado de campanhas de contribuição, de doação para pessoas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. E, por esse lado, você olhar, tem coisa muito positiva acontecendo. Né? Iniciativas, né, que seriam para ser tomadas pelos governantes. Então, tem muita gente fazendo campanha de doação aí, artistas, atletas, militantes do movimento negro, movimento social, fazendo muita coisa que deveria ser feita pelos governantes. Né? Então, você pensar, quando eles, quarentena, agora os estudantes vão ficar em casa, vão receber aula pela internet. Eles esqueceram que boa parte da população pobre dessa cidade não tem internet em casa. E assim, aí descobriram isso depois. Os governantes, prefeito, governador, presidente da República, pega e descobrir que nem todo mundo tem a mordomia que eles têm em casa. Né? Imagina, né? Aí o que aconteceu? A gente viu as crianças, né, entrar em depressão, nós vimos a violência doméstica aumentar. Né? Então, tudo isso, sabe, fruto da falta de uma política dos governantes, né, que pudesse, de fato, assistir a população, a classe trabalhadora e o povo, numa hora dessa, de estágio de guerra. Porque nós estamos numa guerra contra o inimigo invisível, né, que está aí sobre nós. Então, quem são esses indivíduos que governam nossas vidas? Quem são eles? Que autoridade política de verdade eles têm para governar e para estar no estado que estão, como seja prefeito, seja governador, seja presidente da República? Vamos ouvir, meu amigo. Eles não nos representam. Estão lá, infelizmente, foram eleitos, estão lá. Elias, do outro lado, deixa eu te temos nós fazendo. fazer uma pergunta. Você cuida muito. Te conheço há muitos anos e sei que você é cuidador. Você abarca as causas, você abarca as pessoas, você agrega. Como você se cuida e quem cuida de você? Então, eu tenho minha companheira, tenho meus amigos, e eu também. Ultimamente, então, essa nova forma de conviver e viver, né, me levou a. Eu não parei um dia sequer de março para cá, nessa batalha aí, né? Segunda a sexta, o quadro de diretor de sindicato diminuiu um pouco aqui, porque temos supervisão do grupo de risco, né? E assim, eu meio que assumei pegando. E essa coisa de o gel, o gel, casa, tinha sapato, tudo isso eu vivi e com uma intensidade tremenda, porque a preocupação da minha companheira, da minha filha e tudo mais. Né? E eu estou com 59 anos, estou 50 agora em outubro. E aí já tinha aqui um debate, está em grupo de risco, não está, não está. Não sou hipertenso, sou diabético, vou fazer 60 em outubro, calma aí. Agora também não tinha como largar a realidade objetiva, que é os companheiros da manutenção do PS não trabalhando. Né? Então aqui se expõe, inclusive. E eu tinha que estar estabelecendo uma relação de contato com a direção da Metro Rio, com a direção da Rio Triste, até porque para responder às demandas que tem nos setores que estão trabalhando, estão atuando. Então, assim, a convivência, né, o cuidar, né, a realidade impôs outros cuidados que antes não existiam. Né? Então, eu sou parte disso aí. Né? Aí tem a preocupação, né, de levar contágio para dentro de casa. Acaba sendo uma paranoia, né? Você fica, né, porra, como é que é isso? Estou cuidando, mas eu estou me expondo. Eu não tenho carro. Pois é. Metrô, ônibus,
para chegar aqui e vice-versa. Então, tem minha companheira em casa, tem minha filha, né? Então, pô, tudo isso, cautelosamente, né? Aí, essa história do gel, que a empresa se negava a dar a máscara, eu comecei a usar antes da empresa estar. Eu já estava usando máscara, já estava com gel na bolsa, no bolso, essa coisa toda. Isso, mano. Vamos aí, tocando. Tenho que agradecer, né, aos deuses e deusas, né, porque estou aqui e aí não fui vitimado por essa pandemia, por esse vírus. Tem que agradecer, né? Tem que agradecer, porque né, alguma coisa de bom está acontecendo aí. Dizem que quem faz o bem recebe o bem, né? E, assim, Sim, sou muito. sim. E eu E faço como sem nenhuma perspectiva de, olha, não, estou fazendo. A minha porque você consciência é que me é, move. O você que é me assim. faz agir é a minha consciência, né? É isso. Como é ficar longe, né? Ali da briga, você é um cara de luta, você é um cara de reivindicação, você é um cara de passeata, de mobilizar a galera. Como é ficar longe disso tudo? Mas eu não estou. Eu não estou, eu nunca tive. Né? A gente não vai mais para Não, passear. não, ó, não teve um evento do movimento sindical que aconteceu neste último período, né, apesar que não foram um grande volume, mas teve eventos. Não teve um evento do movimento negro, nós tivemos um ato quando assassinaram o menino João Pedro lá em São Gonçalo, tivemos um ato na porta do Palácio Guanabara, né, logo em seguida havia o assassinato do George Floyd, e nós fizemos uma atividade no centro da cidade, né, um protesto grande, por sinal, né? Eu participei de eventos em Madureira, não tem como não estar, né? E aí com todos os cuidados que requer, né? O gel, né? A máscara, o distanciamento, mas os fatos estão aí, não tem como, né? Por exemplo, eu sonhei de ver acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, no pós-assassinato covarde, monstruoso do George Floyd. Nós somos a maior população de negros fora da África. Nós vivemos um estágio de violência no Brasil sobre a população negra, indígena, muito superior ao que acontece nos Estados Unidos. Nós vivemos um estágio de genocídio. Isso dados oficiais do próprio Estado brasileiro. A população negra no Brasil vive um estágio de genocídio. Supera vários países em guerra oficial no mundo, né? Então, a quantidade de jovens assassinados, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. A população jovem, entre 14 e 24 anos de idade, são os maiores vítimas da ação estatal policial no Brasil. O que aconteceu com o menino João Pedro? O que aconteceu agora com essa senhora lá em São Paulo? Né? Você viu? Via O policial policial. pisando, ele desmaiou ela 4 vezes. Né? Então, assim, essa banalização da violência do Estado não me permite ficar alheio a isso, não me permite não ter ação, pensar, refletir e agir. Porque é um Estado de violência, tornou algo comum para ele, agente do Estado. O Estado é algo comum, né? Exterminar a população negra. Né? Então, assim, e pior de tudo, parte da população, um grande número da sociedade brasileira, está ganha para esse comportamento, né, de banalização, de achar natural a violência do Estado. Não é natural, gente, não pode, não é natural. O Estado não garante a educação de qualidade, não garante a saúde de qualidade, não garante o emprego, mas garante a violência do Estado. É a única coisa que garante, né? 4 horas da manhã tem a polícia entrando na favela tal, no morro tal, no subúrbio. É no subúrbio. Por que acontece isso? Porque é no subúrbio, que é no morro, na favela. E acha isso natural. A criança está saindo para a escola, o operário está indo trabalhar às 6 horas da manhã, e a polícia entrando no tiro. E acha natural. Está banalizada a violência do Estado. O Estado, né, banaliza a violência ao ponto do governador do Estado celebrar, né, a morte do o assassinato de pessoa. um governador que veste o camuflado, entra no helicóptero para dar tiro dentro do helicóptero. E aí, sabe, diz, não, tem que dar tiro na cabecinha. Esse foi ao extremo da banalização da violência do Estado.
que eu sim. vi ali no estado de Moreira Franca na década de 80, vi Ancha, ditadura militar, onde tal do Esquadrão da Morte matava aos montes, aí veio Moreira Franca dizendo, olha, vou acabar com a violência em 6 meses. Matou 500 pessoas só em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Aí veio depois o Marcelo Alencar, estabeleceu a lei do faroeste, né? O secretário de segurança, o general Cerqueira, que matou como nunca e dava prêmio. Dava prêmio. Dava prêmio. Prêmio para quem matou. Aí veio o garotinho e disse, olha, é melhor a milícia do que o tráfico. Aí o chefe da Polícia Civil era o chefe da milícia, né? Uhum. O Fernando Lins, né? Aí, né? E veio, né? Sérgio Cabral, que dizia que todo mundo era bandido. Sérgio Cabral dizia, todos são bandidos, bombeiro, né? Todos são bandidos. E ele é o cara. Então, isso é o Estado no seu estágio mais escancarado da violência. Agora veio o Witzel e diz, olha, eu mesmo vou lá atirar, eu entro no helicóptero e atiro. Eu faço Eu tudo. mesmo. Acertou lá na igreja, lá em Anazi, lá, um monte de evangélico rezando, e foi lá e deu tiro. Aí depois foi comemorar, celebrar a morte de um jovem na ponte de Niterói, 11 horas da manhã. Ele dando pulando com Mas descer do helicóptero, Vitória. Eu vou colocar a música aqui, eu vou tentar colocar a música que sempre que eu ouço eu lembro de você. Peraí. Deixa eu ver se eu consegui ligar aqui. Porque eu também sou ruim de tecnologia. Vamos ver se eu consigo ligar. Não. Cadê? Não ligou. Não ligou. A gente, quando não está na casa da gente, é um problema sério, né? Então, Thelma, Rafaela, é, vou ligar, eu não estou conseguindo ligar, eu não acredito. Cadê? Como olha, é que liga? Aperta aqui, que ela falou que liga. Depois aperta aqui, toca a música. Mas não está rolando, Rafa. Não está rolando. A Rafa está aqui da live, não está rolando. vamos É ver. aquela música do Geraldo Vandré, para não dizer Ah, de flores. sim, grande Eu música essa. sempre que eu ouço essa música, Elias, eu lembro de você. Né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. O quartel ensina a antiga lição de morrer pela pátria ou viver sem razão. Né? Elias, nós temos 7 minutos, né? A nossa live. Ai, Felizmente só tem 1 hora, o Instagram só dá 1 hora para gente. Poxa vida, a Rafaela colocou a música ali, estava no ponto para tocar. Eu estou com o controle aqui e não estou conseguindo tocar. Que maldade. então, Thelminha, deixa eu te falar. É, você falou sobre essa coisa aí da minha militância, né? Das minhas atividades. Eu sou, além de eu ser que estar presidente do sindicato, estar presidente do Agbara do primeiro bloco do Rio de Janeiro, eu sou dirigente de uma central sindical chamada CSP Colutas, Central Sindical Popular, né, do qual eu tenho muito orgulho, uma central sindical que surge em 2006, estabelecendo um outro patamar de discussão política no mundo sindical que não se limita somente à questão economicista. Né? Uma central sindical que surge propondo abarcar os debates do conjunto da sociedade, onde, no seu interior, nós discutimos a questão racial, nós discutimos a questão da mulher, dos LGBTs, né? Então, do pessoal do campo, dos operários, né? De negros e negras, e essa central tem cumprido um papel fundamental. Inclusive, tem chamado esse debate da questão da quarentena por 30 dias como forma de tentar eliminar, até conter, né, esse processo de contágio do coronavírus. Eu queria fazer um convite um dia você participar de um dos nossos fóruns, onde Opa! a organização da mulherada, a questão dos LGBTs, do negro, do sem teto, do sem terra, todo esse debate rola, né, de forma bacana, saudável, né, porque, lamentavelmente, o movimento sindical da década do século passado ele foi altamente limitado
no que diz respeito a possibilitar tratar da complexidade da sociedade. A sociedade não é uma coisa só, né? Então, Sim. assim, um sindical machista, racista, homofóbico, certo? Que não, ao não possibilitar que as questões da especificidade fossem tratadas no seu interior, né, marginalizava as mulheres, marginalizava os negros, os LGBTs, né, os sem teto, sem terra. Isso só ajuda, né, a quem está no poder, né, porque as coisas não são, né, uma só. Então, a CSP, Central Sindical Popular, ela dá um salto de qualidade quando surge compreendendo o histórico, fazendo uma leitura sobre a história do movimento sindical, das centrais sindicais que existiram no século XX, né? Uhum. Onde a questão da mulher aqui é atrasar a Revolução Socialista, a questão do negro, tinha muito isso, é muito enraizado. Né? E que a gente começou nós, enquanto negro, por exemplo, a questionar isso na década de 90, né? E começou a abrir a discussão. Mas, assim, da consistência mesmo ao debate, eu tenho um orgulho de ter sido o lugar que contribuiu nesse processo dentro da CSP com lutas, e que hoje a gente faz isso com muita naturalidade, viu? Onde é comum a cada reunião da direção os debates, os vários debates, e os debates fluírem, né? Ser Uhum. impulsionados com sua naturalidade. Isso é muito importante, né? Para transformar de verdade. Né? Com Não certeza. ignorar as especificidades que existem na sociedade. Senão vai ser uma sociedade deformada, né? De forma e deformada. Né? Aquela coisa, né, única, né? Onde os homens são os líderes, né? Os homens mandam, né? Os brancos mandam, os negros obedecem. Sabe como é que é? Não é mesmo isso, né? Onde o LGBT, o gay, não pode falar. É absurdo Isso, dos absurdos, né? isso foi a deformação reinante, né, no movimento operário do século passado. E que a gente está numa de superação e está indo bacana o negócio, viu? É isso. Que bom, meu querido. Olha, gratidão por ter participado. Vamos conversar, adorei o convite, quero. Eu estou sentindo falta desse movimento, eu estou sentindo falta de estar junto, de ter uma participação mais ativa social. Vamos lembrar que de formação sou assistente social, né? E E não dá para ficar só como sexóloga, não dá para ficar. É muito importante, mas preciso de mais. Gratidão, Elisa, eu estou muito feliz que você está aqui. Olha o Laurindo aí. Beijo, Laurindo. Laurindo, nosso agente de operação maravilhoso. Olha, legal. amanhã, Elias, toda quinta-feira eu faço uma live sobre sexo e sexualidade às 22 horas. E é uma live aberta, onde todo mundo pode participar. Eu deixo aberto, a pessoa quer entrar e fala, eu quero entrar. Eu mando o convite, a pessoa aceita e a gente conversa. E amanhã eu pretendo falar sobre sexualidade masculina.